anatomia Tô argentino. com... Pra mim, cochicha pra mim. Então, mais cranial do aparelho urinário, qual que é? Sim. Então, rim. Já comecei bom. Então, outro cochicha. Bexiga é pra Mas baixo, já né? começamos assim. É caudal. Rim. E nem é bexiga. Como é o nome correto? Bora lá. Funções dos rins, gente. Filtrar o sangue, excretar ureia. Não, ureia não. Absorver substâncias úteis e água. Sim. Filtrar sangue, excretar resíduos Tóxicos. do metabolismo, né? Hã? Produzir ruim. Isso, daí com a filtração do sangue. Para produzir a urina, é só filtração que vai acontecer? Lembrem da prova de histologia. Lembra que vocês tiveram que desenhar um néfron? Você não teve comigo, né? Histologia. O que tem que acontecer? Vai filtrar o sangue, vai formar um líquido que é chamado de filtrado glomerular. Só um ano. Então vai filtrar o sangue, daí vai formar o filtrado glomerular. Daí o filtrado glomerular ele ainda vai ser modificado por processos de reabsorção e secreção. Lembra disso, não? Mais ou menos. Esse cheiro de gordura que tá subindo aqui, Tá. né? Nossa. Vai sofrer reabsorção e secreção e aí sim a gente vai ter a urina produzida. A gente já vai ver algumas imagens ali. Beleza. Vai excretar resíduos do metabolismo. Os principais, a gente sempre ouve, a gente quer entender como está a função renal. Quais são os resíduos do metabolismo que a gente vai analisar? Creatinina. Creatinina. Ureia. Creatinina e ureia. Então esses são os primeiros, né? Alguns dos que a gente vai analisar. Creatinina e ureia, então são resíduos do metabolismo de proteínas. O que mais que os rins fazem? Regulação da pressão arterial. Regula pressão arterial sistêmica. O que mais? Tem uma substância que o rim produz que é utilizada como doping também. Eritropoetina. É verdade. Então os rins, gente, eles também vão produzir alguns hormônios. Como é que eu esqueci disso? Fundamental. Eritropoietina, que é também conhecida como EPO. E qual que é a função da eritropoietina? Formação de massa. Já dá pra ver. Induz a produção de hemácias. Glóbulos vermelhos. Isso. Também chamados de eritrócitos. Outros hormônios que o rim vai produzir aqui. Um que está auxiliando na regulação da pressão arterial, daquele sistema lá. Putz, é o nome. Renina. A renina, esse mesmo. Regula a pressão arterial. Renina. Então a renina É. é a primeira molécula que vai ser secretada quando o... É daí que tá vendo esse cheiro daqui, né? A renina, no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Em cima da renina. Esse. Tá. Mas, vocês sabem que a gente tem que praticar escrever, senão Sim. depois a gente... Renina, no sistema renina, angiotensina, aldosterona, qual que é a função desse sistema? Aumentar a pressão arterial sistêmica. Então a renina é secretada em que situação? Como que está a pressão arterial do animal? Quando ela Baixo. começa a ser secretada? Tá Baixa. baixo. E tem um outro hormônio que vai ser ativado aqui, que é a vitamina D. É o colecalciferol. Alguns chamam só de calciferol. Calciferol. É a forma ativa da vitamina D. Que vai fazer o quê? Vai agir no intestino, aumentando a reabsorção, ou melhor, aumentando a absorção de cálcio. A segunda é qual, professor? A absorção de cálcio lá no intestino. Ah, você não fez isso. Não tem espaço para colocar isso.
Você? Não tem espaço demais. Escreve nas bordinhas, assim, ó, vai virando as folhas. Eu fazia assim, cheio das bordinhas. Beleza. As funções dos rins, né? Tem uma outra função renal super importante que está associada com a função pulmonar também. Rim e pulmão, mecanismo Regular o homeostático. pH? Regulação do pH. Acidose. Isso aí, regulação do pH do sangue. Regulação do pH do sangue, tá? Então, claro, tem outras funções, quando a gente vê excreção de resíduos do metabolismo, tem um monte de outras coisas que a gente pode falar. Mas, essas são as funções dos rins. E quem faz essas funções aqui é aquele sistema de túbulos que compõem lá os rins, que são os néfrons. Então, quando a gente olha o néfron, a gente identifica aquela figurinha maravilhosa. Foi a matéria do passado. No ano passado. Foi Foi ano passado mesmo? Foi. 2, 3, 4, Não lembro mesmo. 5. Arteríola referente. Essa nem pus, ó. Olha aqui, ó. Então, cápsula de Só se Bowman. eu não, Eu tô copiando. Vai, caderno. Túbulo proximal. Alça de Ende. Mas Que vale a intenção. Pra ajudar a mídia a falar, nossa, isso é boa. Incentivar, falando muito bem. Ó, do coletor eu lembro. obrigada, viu, filha? Cápsula de Bowman. Túbulo proximal. Tem a figurinha nos slides também, a gente vai passar os slides, depois eu mostro, só pra gente praticar aqui. Túbulo proximal, alça de Ende, que é isso aqui, túbulo distal e o ducto coletor. Né? Ducto coletor, isso aí. Tá? E aí aqui a gente tem a arteríola aferente, E eferente. capilares glomerulares e a arteríola eferente. Beleza? Então essa é a estrutura do néfron. Daí, filtração acontece aonde? No CD, ó. Aqui No dentro do CB. né? É aqui onde tem o sangue, ó, que vai acontecer a filtração. Então, aqui acontece a filtração. Cápsula de Bowman. Aí ele reabsorve de Esse aí eu novo, imagino. aí desce, daí reabsorve por último e depois libera na corrente. É isso? Reabsorve, reabsorve. Aqui ele reabsorve, secreta. E no último E ele aqui joga. também, reabsorve e secreta. Na real, assim, secreção também acontece um pouco aqui, mas o local que mais vai acontecer é nesses dois aqui, nos dois últimos, tá? Reabsorção e secreção. Secreção, nesses dois últimos. E daí aqui no final a urina goteja. E daí vai cair na pelve renal, que a gente já vai ver nas imagens de rim como que é. Tudo bem? Então, esse é o mecanismo aqui de produção da urina. Daí lá na fisiologia a gente vai explorar mais isso daí. Tudo bem? Aí beleza, rins, então, repleto lá o parênquima deles, desses néfrons que vão realizar essa atividade. Existem dois tipos de néfrons. Demais, né? Dois tipos de néfron. É o néfron cortical e o néfron justa medular. Tem um desses aqui que o gato tem em maior quantidade. Qual que é? Por quê? Eu tô dando dicas para vocês tentarem lembrar. Tá, primeiro, qual é a diferença entre os dois? Local. Parte externa na Que tem um que é mais extremidade. É aquela parte externa na borda. Um é mais externo, o outro é mais interno, mas qual parte dele que é mais interna? Do... A alça. Da alça. A alça de Henle. Então, o néfron justa medular tem a alça de Henle mais longa, porque ele passa na medula renal. Se não me engano, é esse que o gato tem mais. Isso, esse aqui é o que o gato tem mais. E o cortical, ele tem a alça de Henle mais curtinha. Esse O piazinho gato, gênio. ele tem mais da justa medular. Isso aqui é uma adaptação ao estilo de vida Vou falar pra natural você. que os felinos tinham, né? De onde vêm os felinos originalmente? De regiões desérticas, né? E daí eles se alimentavam de presas. No ambiente natural eles se alimentam de presas.
E daí eles obtinham a água deles através da alimentação dessas presas, porque numa presa 80% do corpinho dela é água. Aí você ingere um alimento riquíssimo em água e tem um rim que retém bastante água no seu corpo, que é isso que o néfron justamedular faz. Ele retém maior quantidade de água no corpo. Isso dá aos gatos uma eficiência hídrica de extração de água dos alimentos e manutenção dessa água dentro do corpinho. É diferente de nós. Nós temos maior quantidade de néfron cortical, que não tem tanta capacidade de concentrar a urina. Ele deixa, nossos rins deixam a urina mais diluída do que a do gato. Por isso que o odor é diferente. Do gato tem um cheiro muito mais forte do que o nosso. Tudo bem? Então, o gato concentra bastante a urina. Só que agora, pensem aqui comigo. É um animal que se alimentava de presas e extraía a água dessas presas. O rim funcionando lá, mantinha a água circulando. Agora, o que a gente está dando de alimento para esses gatos? Ração seca. E gato bebe água? Bebe, mas você tem que se esforçar, né? Não, ele bebe. Quando ele tá com muita sede, ele vai lá e vai beber. Mas tem gato que é bem resistente à ingestão de água. Eu tenho uma gatinha lá em casa que, cara, eu puxo o pelo dela e eu vejo que ela tá desidratada. O tempo de turgor cutâneo dela é de 3 segundos. Peraí, sachê? Sachêzão? Dá sachê pra ela comer? Dou sachê. Só que ela não bebe água. Eu tenho lá a fonte, ela fica do lado da fonte e não bebe água. Tem o potinho elevado, ela não bebe água. A fonte é pra Sabe relaxar, onde né? ela bebe água? Não. Gato não bebe água não porque ele não goste, mas é porque ele não é nem eficiente em beber água e ele também não tem esse comportamento, porque ele extrai da alimentação dele, teoricamente. Então, a eficiência de beber água. Gato não é eficiente em beber água. Como que é o formato da língua do gato? Como que o cachorro bebe água? Ele faz uma concha, né? E ele puxa. O gato, tadinho, mas você viu a quantidade de água que ele ingere a cada lambida que ele dá? Então eles bebem muito pouca água, né? Retém muito pouca água naquela língua. Então ele não é eficiente. Daí como que é a urina desse gato agora que a gente tem em casa? Super concentrada. E uma urina que é super concentrada predispõe à formação de cristais. Cálculos. Urólitos. Isso aí. Urólitos. Tá? Predispõe à formação dos cálculos. Então é esse o problema do gato. Todo dia chega na clínica um gato com problema renal. Todo dia, né? Olha, e todo mundo concorda. Todo mundo concorda, tá? Então todo dia chega gato lá com problema renal. Por causa disso aqui. E normalmente é de qual sexo? Macho. Normalmente é macho. Por que é o macho? Porque é castrado, já é a predisposição e a uretra é... E o que tem a ver a castração? Você ia falar Uretra menor? É. E o que tem a castração? Não é recomendado a gente castrar os animais tão cedo, principalmente os machos. Porque a testosterona ela influencia o desenvolvimento do sistema reprodutor masculino, certo? E a uretra masculina não passa dentro do pênis. Então, se a gente não tem o desenvolvimento desses órgãos, o tamanho da uretra fica mais fino ainda do que já é. Né? Você pensa no gato, é finíssima a uretra. E aí a gente castra esse gatinho lá com 3 meses, 2 meses, tem gente castrando, você não consegue desenvolver nada do sistema reprodutor. Fica um sistema reprodutor infantilizado, né, que o pessoal chama. E aí essa uretra fica muito fininha. Então predispõe muita formação de cálculos. Às vezes cristais que poderiam sair naturalmente ficam obstruindo, forma tampões ali, que ficam obstruindo a passagem pela uretra, tá? Então por isso que machos é mais comum. Além disso, a uretra de machos, ela vai fazer várias curvas, a gente vai ver ali. E daí, como tem curva, gente, tudo que é local no nosso corpo que tem curva é local para as coisas ficarem paradas. Seja no nosso sistema circulatório, seja no sistema urinário, seja no sistema digestório, onde tem curva, predispõe a formação de coisas que ficam paradas ali, que vão aumentando com o tempo. Tudo bem? Então, beleza. Então, os gatos machos vão ter mais predisposição por todos esses fatores aí. Beleza. Aí a gente sai do rim e vai pro
Próximo órgão que compõe ali o sistema aparelho urinário. Qual que é o próximo? Rim, ureter. Isso aí, ureteres. Função dos ureteres. Condução, tá? Eles vão conduzir a urina já formada para onde? Mas isso aí que você falou lá. Vesícula urinária. Assim, gente, no dia a dia tá todo mundo usando bexiga, o laudista lá, radiologista, imaginologista. Quando você vê um trabalho científico, um TCC, coisa errada, daí vesícula urinária, o que que tem? Uretra. Uretra. Beleza. E aí, quais são as diferenças? Então é isso, órgão. E tudo isso aqui, o que que faz? Então, o ureter conduz a urina. Vesícula armazena temporariamente. E a uretra conduz para o ambiente externo. Claro que a gente vai ver ainda detalhes a respeito disso tudo. Mas agora vamos pensar, diferenças entre machos e fêmeas. O local da bexiga. Como assim o local da bexiga? Não é um mais pra frente, eu tô confundindo. Não é mais embaixo da fêmea? Não, do macho? Mais parte pra baixo, sim. A gente tem os canais, né? Então tem o canal do sistema reprodutor, o sistema digestório, e daí vem nas fêmeas, né? A gente tem a vulva. Daí lá na vulva tem o canal vaginal e a uretra, que é mais ventral. Entendi. Então tem sistema digestório, mais ou menos, reprodutor, urinário. Mais ou menos essa é a ideia. E daí no macho, sistema digestório e sistema reprodutor. Vai, diferenças entre machos e fêmeas. Vocês sabem algumas diferenças? A uretra é reta? Isso, a uretra, né? Então, uretra. Nos machos ela é longa, curvada, né? Curvas acentuadas. E na fêmea? Curta, e ela não tem essas curvas, né? Ela é mais reta. Ao longo da uretra, no macho, a gente tem um órgão que envolve a uretra. Qual que é? Próstata. Aqui está a próstata no sistema, na uretra. Vocês sabem? Vocês veem no jornal, passando? Próstata, né? Então, se a gente tem inflamação, prostatite ou neoplasia prostática, aí a gente tem esse órgão aumentando de diâmetro. E aí, quando ele aumenta, a uretra vai passando lá dentro. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser comprimida. E aí, se ela é comprimida... tá chato, né? Aí o animal tem dificuldade de urinar, vai ter uma espécie de cistite acontecendo, ele vai fazer polaciúria, pouquinho de xixi em cada cantinho da casa. E você vai falar, cara, o que está acontecendo? Pode ser essa cistite, tá? Então, prostatite ou neoplasia vão ser os diferenciais aqui de animais machos que estão com poliaciúria, com os sinais clínicos parecidos com cistite. Beleza. Próstata. E na fêmea, o que a gente tem de diferente aqui na fêmea? Em relação ao macho? A uretra é mais curta, ela é reta. E em relação à distância anogenital na fêmea? Bem menor, né? Então, na uretra ainda, né? Mas a distância anogenital é menor nas fêmeas e maior nos machos. E daí o que isso predispõe a fêmea? Infecção. Infecção, né? Então, predispõe as fêmeas à infecção por translocação bacteriana. Basicamente é isso aí. Diferença entre machos e fêmeas. Agora vamos... Composição do aparelho urinário. A gente já falou, né? Então, os rins produzindo a urina e outras funções que eles vão realizar, enquanto os ureteres, vesícula urinária e uretra, vão ter a função de conduzir na urina até o ambiente externo. Beleza. Então, aqui uma análise, né, da posição desses rins,
dos órgãos do aparelho urinário em macho e em fêmea. Então, olha só. Rins são órgãos dorsais, né? Eles estão em contato com os músculos paravertebrais. Então, a gente tem lá a coluna vertebral, tem um monte de músculo aqui do lado das vértebras, e os rins estão logo ali, ó, encaixado, encostando ali nesses músculos paravertebrais, um rim ao lado e o outro do outro lado da coluna vertebral, cada um de um lado da coluna vertebral. Todos os órgãos do aparelho, todos os órgãos da cavidade abdominal são revestidas por uma membrana, que é chamada de peritônio. O peritônio forma o mesentério. Lembra do mesentério? Aquele tecido que liga as alças intestinais, que é bem bonito, ele é transparente, assim, tem os vasos sanguíneos passando lá no meio. Então esse é o mesentério. O mesentério ele é formado por uma dupla camada de peritônio. A gente já vai mostrar outra imagem aqui que mostra isso. Tá, e daí o que importa? Os rins, então o rim aqui, coluna, beleza? Imaginem os músculos aqui. Os rins, eles são recobertos pelo peritônio apenas na sua face ventral. A face dorsal está em contato com a musculatura e ela não é recoberta pelo peritônio. Então o peritônio ele está como se estivesse segurando o rim contra a parede da cavidade abdominal. Tá? E como o peritônio só passa em uma das faces do rim, a gente diz que os rins têm uma posição retroperitoneal. Retro é que está atrás de, tá? Então retroperitoneal, está atrás do peritônio. Tudo bem? E aí isso mantém então os rins ali naquela posição bem dorsal. São órgãos também que são craniais. Às vezes a gente tem a falsa sensação de que os rins estão aqui embaixo, né? No nosso quadril, na cavidade pélvica. Não. Os rins, eles são protegidos pelas últimas costelas. Então, os rins, eles são bem altos, né, na cavidade abdominal. São órgãos craniais, relativamente craniais, tá? Beleza. Coloração dos rins. Castanhos, né, avermelhado, assim, é um vermelho. Rim de gato, ele é um pouco mais esbranquiçado do que o rim de cachorro, o rim de porco, o rim das outras espécies, do que o nosso rim também. Então, esses são os rins. Aí os rins vão ter essa porção aqui, que é chamada de hilo renal, a gente já vai ver mais detalhes sobre isso, de onde sai então o ureter. O ureter, então, ele conduz... Cara, o ureter é um tubinho muito fino, muito delicado. Nas aulas de necrópsia, façam uma dissecação cautelosa para vocês já irem pegando intimidade com como é essa morfologia desses órgãos internos dos animais. O ureter é uma desgraça, é muito fino. E pensa, a urina está passando ali. Contaminação. Não, mas imagina o rim do gato lá produzindo aquela urina super concentrada. Cara, obstrui aquela desgraça. O cheiro é horrível, tá? Quando você fala. Eu já fiz isso. O quê? Então, gente, Tá é maluco? extremamente fino e delicado. Quando o animal tem obstrução aqui, é um BOzão pra gente. Porque fazer essa cirurgia é bem complicado. Tem que colocar o que o pessoal fala de bypass ou duplo J, vocês já ouviram falar disso? Vocês vão ver lá na especialização, lá, ou né, quem já tem contato, vocês vão ouvir falar. A cirurgia é R$7.000, só o duplo J. Isso aqui que é super fino, delicado, beleza, e que obstrui também. E aí leva a urina já produzida para a vesícula urinária. Como que esse ureter entra na bexiga? Ele não entra na bexiga assim, ó, retinho. Ele entra assim, ó. Ele entra e faz assim. Então, quando a gente vai fazer cirurgia nisso daí, você também vai passar, você tem a cânula ali, você tem que ficar dobrando e tal para acessar. É uma técnica bem delicada, assim, de ser realizada, bem interessante. Beleza, ele entra na bexiga. Esse trajeto que o ureter faz entrando na bexiga é chamado de um trajeto transmural. Transmural, porque passa por dentro da parede da bexiga, tá? A gente já vai ver mais imagens a respeito disso. Tem uma função para esse tipo de comunicação entre o ureter e a vesícula urinária. Daí depois, ó, da bexiga, isso aqui é macho, né? Então daí depois da bexiga, o que a gente tem? A uretra. Aí no macho, a uretra vai ser dividida em várias partes. A gente tem a uretra pré, isso aqui é a próstata, ó. A gente tem a uretra pré-prostática, muito curta. Daí tem a uretra prostática, que está passando dentro da próstata. Aí a gente tem a uretra pós-prostática, bem curtinha também. E aí a gente tem a uretra peniana.
que termina no ósteo externo da uretra. A uretra inicia na bexiga, numa região que é chamada de ósteo interno da uretra. E termina no ósteo externo, tudo bem? Ósteo interno, ósteo externo da uretra. Um está na bexiga, outro está na porção que vai se comunicar com o ambiente externo. Beleza? Ósteo interno, ósteo externo. Então isso no macho, né? Então tá lá a próstata, que também pode dar problema. Aí assim, obstrução, formação de cálculo, obstrução por cálculo. E aqui milhares de coisas podem acontecer, né? O rim é infecção, inflamação, neoplasia, bexiga, muita neoplasia, próstata, neoplasia, inflamação, infecção de próstata também. Beleza, então isso no macho. Aí vamos olhar a fêmea agora. Tem lá o rim, mesma coisa, beleza, pelve, mesma posição, mesmas funções, ureter, bem igualzinho. Aqui a gente tem então o sistema reprodutor feminino, né? Aqui a gente tem o sistema reprodutor masculino também sendo representado, os testículos estão ali, os ductos deferentes que vão entrar furando ali através da próstata, vão se comunicar também com a uretra. Aqui bexiga, só que aí olha o tamanho da uretra da fêmea. É bem curtinha, né? Só que essa uretra, o ósteo externo da uretra, ele vai se abrir no canal vaginal da fêmea. Então, qual que é o problema disso? Canulação. Quando a gente tem que canular a fêmea é difícil. Canular macho, o ósteo externo da uretra está visível, você vê. Então você coloca, pronto, foi. Não que é simples, mas é mais fácil de passar. Agora na fêmea, a gente tem que fazer uma palpação do canal vaginal, tentar sentir esse ósteo externo da uretra, e daí você põe teu dedinho ali como uma marcação e vai tentar passar essa cânula. A cânula tem que entrar no canal vaginal e ir em direção ventral para chegar na bexiga, tá? Então é mais chatinho de passar a cânula em caso, né, de obstrução, de alguma coleta que você quer fazer, mais na fêmea do que no macho. Tudo bem? Mas depois que entra também a cânula é mais fácil na fêmea, né? Ah, sim. É um pouquinho difícil, né? Quando chega aqui ela passar, mas ela passa. Se tiver tudo livre. O problema é obstrução. Aí, porque normalmente você vai passar até obstruído. Aí dificulta um pouco mais. Mas é isso. Tudo bem? E daí na fêmea, gente, olha só. Sistema reprodutor, sistema urinário, e aqui em cima é o sistema digestório, né? Então, o reto tá ali. Então, por isso essa contaminação cruzada que pode acontecer, né? Entre bactérias que estão no reto, que são translocadas no sistema reprodutor e urinário. E daí causando cistite com muita frequência nas fêmeas. Beleza, vamos ver mais detalhes. Aqui em outras espécies, né? A gente vai ver que, claro, tem diferenças morfológicas, tem diferença de posição entre as diferentes espécies de animais que a gente estuda, né? Então aqui o equino, mas função dos órgãos é a mesma. Morfologia diferente, função igual. Então, equino, aqui na vaca e aqui no touro. Aqui no cão, né, muito semelhante ao gato também. Então, ó, rins são órgãos pares, localizados um de cada lado da coluna, como a gente já falou. Tem uma coloração castanha avermelhada, mas vai variar no gato, ele é um pouco mais esbranquiçado. E a forma dos rins é variável entre as espécies. Funções dos rins: produção de urina, a gente já falou, reabsorção, secreção, síntese e secreção dos hormônios. Os 3 hormônios que a gente listou lá. Regina. O pessoal só vai lembrar Regina, né? Claro que eu lembrei da Regina. Ainda vamos colocar errado. Eu falei, eu lembro que não era Regina, mas não sei o que era. Ó, formato dos rins. Então tem rim que tem formato de rim, que é aquele formatinho de feijão clássico, então ele é chamado de reniforme. É o rim com formato de rim, reniforme. Aí, no cão, no gato e em pequenos ruminantes. O que tem de diferente desses rins aqui para o suíno? O rim do suíno é achatado dorso-ventralmente. Imagina que a gente fez um rim de massinha e aí pegou e fez, amassou ele. O rim do suíno é bem bonitinho, achatadinho no sentido dorso-ventral. Tá? Bem bonitinho. O rim de bovino é lobulado, todo mundo já deve ter visto, rim de bovino, né? No mercado tem sempre lá, quer dizer, às vezes tem, né? Tem rim de bovino lá. Equino.
Equino, o rim direito tem formato de coração. Aí a gente fala que o rim direito do equino tem um formato cordiforme. Cordiforme. Só o direito. O esquerdo tem formato reniforme. Normal. O equino é legal, né? Hã? O equino é legal, né? É o gato, né? Entre cachorro e gato, os pequenos, né? É ele. Então, olhem lá. O D, o rim D é de quem? Boi, fica mais fácil. Aí o C? De suíno. Uhum. Achatado, ó, né? Dá pra ter mais ou menos uma noção, mais ou menos, né, nessa imagem. B? Uhum, o direito do equino. Aquilo que pira, aquilo ali. Uhum. E o A? Cachorrinho. Tudo o resto. E o resto. Né? Então, cão, Lado gato, esquerdo, pequenos equino. ruminantes, carnívoros e pequenos ruminantes. Beleza. Então, ó, em equinos a gente tem isso, né? O rim direito tem esse formato de coração, enquanto o rim esquerdo tem o formato reniforme. O que é isso daqui, ó? Essa gordurinha aqui? Aquela suprarrenal ou não? Como é o nome da glândula? Supra... Eu sei que libera adrenalina. Isso. Essa glândula aí é a glândula adrenal. Ad significa ao lado de alguma coisa. Então, ad renal porque está ao lado dos rins. Agora vamos olhar essa outra aqui. Não sei se vocês notaram. Essa aqui. Como é o nome dessa glândula? Supra. Suprarrenal. Porque supra significa que está acima de. Acima de alguma coisa. Então está acima dos rins. Então, em ser humano, a glândula é suprarrenal. Só. Nos animais sempre vai ser adrenal, tá? Então, beleza. E como que é o nome desse vaso sanguíneo vermelho aqui? Como é o nome dela? Artéria? Renal. Renal. E como que é o nome desse vaso sanguíneo azul? Veia. Veia renal. Muito bem. E como que é o nome desse vaso sanguíneo vermelho gigante aqui? Aorta. Artéria aorta. É caudal. Caudal. Artéria aorta caudal. E essa outra aqui? Veia cava. Caudal. Caudal. Isso aí. Beleza? Então. Gente, na prova, uma coisa que eu notei assim, que vocês estão errando e que não pode. Não existe veia aorta. Não existe veia tronco pulmonar, tá? Tem que cuidar. Artéria, veia é veia. A gente não pode chamar qualquer vaso sanguíneo de veia. Tipo, carótida. É artéria carótida, não vai me falar veia carótida, tá? Então, cuidado com essas... Então, ó, o rim, né? E tem um formatinho assim, alongadinho, gordinho, beleza. O rim tem duas faces, então tem a face dorsal e tem a face ventral. Tem duas margens ou bordos, medial e a lateral. E tem dois polos, o polo caudal e o polo cranial, tá? Imaginando que a cabeça do animal tá pra lá. Polo cranial, polo caudal. O polo cranial do rim direito, é o rim mais cranial nos animais do que o esquerdo. Tem as suas exceções, a gente vai ver ali. Mas o rim direito, de uma forma geral, é mais cranial do que o esquerdo. E com isso, o rim direito entra em contato com o fígado. E ele deixa a impressão dele lá no fígado. Lembra do pulmão que tinha a impressão do coração? Por isso que o pulmão esquerdo é menor do que o direito? Lembra disso? Então, no fígado e o rim também tem essa relação do lado direito, tá? Então, o rim direito é mais cranial e ele faz a impressão dele no fígado. O polo caudal do rim direito, em fêmeas, ele tem um ligamento suspensório do ovário. É um ligamento que vai ligar o rim com o ovário direito. Vocês já ouviram falar que quando a gente vai castrar a fêmea, tirar o lado direito é mais difícil do que o esquerdo? Já ouviram falar disso? Não. Vocês vão aprender isso lá na técnica cirúrgica.
Então, quando a gente vai fazer castração de fêmea, a gente faz abertura retroumbilical. Então, você pega o umbigo dela, você vai fazer caudal ao umbigo, você vai fazer incisão. E o rim dela tá lá em cima. Calma aí, direito, não é isso. O rim dela tá lá em cima. E o ovário tá aderido, ligado por um ligamento com o rim. Então, a gente tem aquela abertura lá embaixo no animal e a gente tem que coletar o ovário que está na posição muito cranial. Então, esse ovário é o mais difícil de tirar. E quando a gente olha o ovário ele não é um órgão isolado, bonito, que nem é o rim. Eu olho dentro da cavidade abdominal do animal, se os intestinos estão rebatidos, eu consigo ver o rim. Eu falo aqui o rim. Agora, o ovário a gente não vê. O ovário está envolto numa bolsa de gordura. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a castração, a gente, depende da técnica, vocês vão aprender várias técnicas, a gente tem que soltar aquele ligamento suspensório do ovário. Só que o que pode acontecer algumas vezes? A gente não pega bem no ligamento, a gente pega na gordura e a gente vai desfazendo. Uma das técnicas é você ir fazendo cisalhamento daquele ligamento. Você vai rompendo ele, você vai estraçalhando ele até que ele se rompe. Essa é uma das melhores técnicas, é mais difícil e a gente não visualiza tanto, mas é a melhor para o animal. Só que aí o que acontece? Você faz o cisalhamento desse ligamento, às vezes em cima da gordura. E aí o que pode acontecer? Fica um pedacinho do ovário no corpo da cadela ou da gata. E aí termina a castração, vai embora. O que acontece dali 6 meses? Entra no cio de novo. Ou piometra de coto uterino. Entra no cio de novo. E daí volta aquele tutor pra você. Não, mas ela já é castrada. Olha aí como é que ela tá. Tá no cio de novo. Todos os cachorros da rua loucos lá atrás dela. Ela entrou no cio de novo porque às vezes acontece. E daí, isso acontece muito em animais que vêm desses programas de castração. Sem crítica ao programa de castração. O programa de castração é excelente. Em 3 horas, o pessoal estava falando ali, alguém da manhã estava fazendo estágio lá junto na campanha de castração. Em 3 horas, castraram 160 animais. Caraca. Cara, isso é um volume. Exatamente. Então, a gente está falando da posição do rim, né? Então, o rim ele tem o polo cranial dele em contato lá com o fígado e o polo caudal em fêmeas está ligado com o ligamento suspensório do ovário, que a gente precisa soltar ali. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Só que daí do lado direito ele é mais cranial. Do lado esquerdo, o rim esquerdo, o polo cranial dele não está em contato com o fígado. Professora, isso no gato e no cachorro, mesma coisa? Gato, cachorro. Gato, cachorro, mesma coisa. Só uma pergunta. Melhor, quais são as vantagens? O ligamento é no rim. Não, os dois. Quem que é figurão? Essa figura está mostrando isso mesmo, ó. Então aqui o rim direito, que é mais cranial, e aqui o rim esquerdo. Rim direito, ó, ligamento suspensório do ovário. Rim esquerdo, ligamento suspensório do ovário. Cadê o ovário? Tá aqui, ó. Ovário, corno uterino, corpo e colo do útero. Ovário, corno, colo e corpo do útero. O ovário delas é imenso, né? Tá? Aqui o ovário tá gigante, né? O ovário nem aparece. Então, tá vendo que não tem uma definição assim da imagem? Tipo, tem uma coisinha branca aqui. Na verdade, a gente nem vê isso aqui, ele tá todo dentro de uma bolsa de gordura. Assim tá lá o ovário. Quando você disseca a bolsa de gordura, aí você acha ele lá dentro. Com cuidado, você acha ele lá dentro. Tá vendo essa estrutura mais grossa aqui? Esse é o ligamento suspensório do ovário. Então ele é bem rígido, é esse aí que a gente tem que soltar, tanto de um lado quanto do outro. Só que aqui, por ser mais cranial, dificulta. Tudo bem? Então, beleza. Então, rim direito mais cranial, beleza, glândula, adrenal. Então tá, olhem aqui, posição dos rins. Cão equino e pequenos ruminantes, e gato ali, carnívoros, né? Carnívoro, equino, pequenos ruminantes. O rim direito é mais cranial. Agora, o que vai acontecer? Bovino. Rim esquerdo é deslocado para a direita do plano mediano. Então, plano mediano, o rim esquerdo está deslocado para o plano lateral direito. Por quê? Por causa do rumen. Então, o rumen, ele ocupa a lateral esquerda do corpo do animal. É uma câmara gigantesca. E conforme... Quando o animal é bezerro, o rumen é pequenininho. Mas daí, conforme ele vai crescendo, ele vai se alimentando das forragens e tal, começa a colonização bacteriana e aquele rumen começa a aumentar. E aí ele vai empurrando o rim.
Então, por isso que o rim tem essa posição mais pro lado direito. Porque do lado esquerdo está o rumen ocupando tudo ali. Tudo bem? Então, bovino é diferente um pouquinho. E em suínos, a posição é simétrica. Então, em suínos, a gente não tem tanta essa diferença de posição quanto a gente tem nas outras espécies. Isso aí. Quanto que era a mesma altura? Mesma altura. Suínos. E aí no equino... e daí o rim direito vai se ajustar à depressão lá do fígado. Já falamos sobre isso também. Então, ó, aqui, essa figura dá pra gente visualizar melhor, ó. Dá assim, ó. O rim aqui, e aqui é o fígado, ó, mostrando a relação íntima, né, que tem entre o fígado e o rim. Aqui fica meio ruim de ver, porque a imagem também tem muita definição. Aqui tá o rim e aqui tá o fígado. Essa massa preta aqui é o fígado. Então, o rim, ele tá em contato com o fígado. O rim direito mais cranial do que o rim esquerdo mais caudal. E lá uma imagem com contraste, né? Daí a gente consegue ver bem essa marcação. O rim esquerdo, aqui o rim direito, e o contraste marcando o ureter. E a vesícula urinária também reflete o contraste. Aquela imagem tá boa. Tá boa, né? Mais ou menos, né? O rim ali, o direito já passou. Não, é que ele falou do cartográfico imagem, ó, foi que tá vendo. Vamos entender o que é aquilo que eu estava falando de ser retroperitoneal. Então, os rins são órgãos retroperitoneais. Por quê? O que é isso aqui? Vértebra, exatamente. Uma vértebra cortada, né? No sentido transversal. Isso aqui tudo ao lado, o que é? Medula? Tá na cara, quem falou medula? Ninguém. Os músculos, né, gente? Os músculos paravertebrais. Musculatura. Beleza. Aí aqui estão os rins, ó. Então vamos entender o que é o peritônio. Ó a linha tracejada. Recobrindo a parede abdominal. Então, em contato lá com a nossa parede abdominal. Lembram das pleuras? Pleura parietal? Recobrindo ali a parede do tórax? Então, ó. Peritônio recobrindo toda a parede. Aí ele chega aqui, ó. Que órgão que é esse aqui? É o vale. Hã? Ovário? Não, não é o ovário. É o baço. Está representando o baço. Então aqui seria o baço. Não, tudo bem. O baço. Daí olha o que o peritônio faz. Ele recobre o baço. Daí recobre só um lado do rim, ó. E daí desce para formar isso daqui. O que é isso daqui? O mesentério. O que vocês falaram? Aquilo lá. Aquilo lá. Isso aqui é o mesentério. Então, ó, o mesentério vem e é parte do peritônio, ó. Vem recobrindo as alças intestinais, beleza, periri, pororó. Rim, passa só de um ladinho do rim, não sei o que é isso, fluidão, né? E aqui o fígado, ó. Também Ele vai fazendo as voltinhas. Isso, ele vai recobrindo. Ele é um tecido único que vai recobrindo todos os órgãos. Uma membrana única que vai recobrindo. Isso. Exatamente. Só. Então, a face ventral do rim é recoberta pelo peritônio. A dorsal, não. E daí ele está em contato com a musculatura. Tudo bem? O rim, claro, ele tem a própria cápsula dele. A gente já vai falar sobre isso. Então, ele não fica aderido, ele não vai fazer aderência, né, com o fígado. Porque ele tem a cápsula dele recobrindo ele. Então, ele está deslizando ali dentro da cavidade. Assim. Isso. Na face... Desculpa, no bordo medial dos rins, a gente tem essa cavidadezinha aqui. Essa cavidade é chamada de hilo renal. Ou essa concavidade, chamada de hilo renal. Por que é chamada assim? Porque é a região onde entram os principais vasos sanguíneos do órgão. Então, a artéria renal, veia renal e onde surge também o ureter. Então, é o conjunto desses tubos que estão associados com o rim, tá? Isso é chamado de hilo. Essa região é do hilo renal. Aí o conjunto artéria, veia, renal mais ureter é chamado de pedículo renal. Tá? Então aquelas três estruturas em conjunto são o pedículo renal que entram no rim nessa concavidade que é chamada de hilo renal. Beleza. Tá? Então, só para falar a respeito dessa nomenclatura também. Externamente, os rins vão ser recobertos por uma cápsula fibrosa, que é mais rígida. Lembra do pericárdio? Mesma situação aqui, tá? Mesma situação, né? Então, o pericárdio ele não era rígido? Sim. E daí, qual que era o problema do pericárdio? Porque não fazia Não extensão. expande.
E daí, se acontece de acumular líquido no pericárdio, essa pressão vai para cima do coração. Exatamente a mesma coisa vai acontecer no rim. Só que agora, da onde que pode vir esse líquido que vai acumular? Exatamente, isso aí. Então, a obstrução que a gente tem lá no ureter vai fazer dilatação do ureter, porque a urina continua sendo produzida. Mesmo que a gente tenha a obstrução, a urina vai continuar sendo produzida. Então, a gente tem lá o rim, aí a gente tem o ureter aqui. Se a gente tem uma obstrução aqui no ureter, mesmo que ela seja parcial, a gente pode ter uma obstrução total ou uma obstrução parcial. Mesmo na obstrução parcial, a gente já tem um fluxo de urina dificultado aqui. Se for obstrução total, pior ainda. Aí o que vai acontecer com esse ureter aqui? Vai dilatar. E o que vai acontecer com a pelve renal? Vai dilatar também. Então, se o rim teria um formato, a pelve renal aqui assim, o ureter saindo aqui, fininho. Agora a gente tem uma pelve renal dilatada com uma cápsula fibrosa que impede, o rim vai dilatar. Da mesma forma que o coração também vai dilatar e o pericárdio vai dilatar, principalmente se for um processo lento. Mas essa cápsula aqui, ela vai aumentar essa resistência à dilatação e aí o acúmulo de urina na pelve renal vai fazer pressão sobre o... Como é o nome dessa região aqui? Parênquima renal, lembram disso? Não? Voltem lá na histologia. Parênquima renal. Então começa a fazer pressão sobre o parênquima renal. E o que a gente tem no parênquima renal? Do que é composto o parênquima renal? Néfrons. Os néfrons sendo comprimidos, a função deles? E a quantidade de vaso sanguíneo que a gente tem dentro do rim também? Um monte, a gente já vai ver umas imagens ali, tem um monte de vasos sanguíneos aqui. Com essa pressão vai ter fluxo nesses vasos sanguíneos? Daí a gente começa a ter lesão renal progressiva. Então isso aqui, uma obstrução total em ureter é um caso de urgência. A gente está lascado, a gente tem que desobstruir isso aqui o mais rápido possível. Aí tem várias técnicas, né? Mas isso aqui, a gente tem que ter, vocês vão aprender depois lá na pós, a gente tem que tentar sempre preservar o rim. Nunca tirar ele. Então daí a gente vai desenvolver técnicas ali cirúrgicas para desobstruir isso daí. Como que é o nome desse processo de acúmulo de líquido dentro da pelve renal? Hidronefrose. Hidro, que é o acúmulo de líquido, de água. Nefro, que está ali no parênquima renal. E todas essas palavras que se referem a doenças que terminam em ose, representa que é um processo degenerativo progressivo, se não for tratado. Processo degenerativo progressivo, tá? Se não for tratado. Daí a gente trata desobstrui, aí existe chance, né, desse rim voltar ao funcionamento normal. Tudo bem? Beleza. E daí, qual é o impacto disso? Os urólitos, nefrólitos, ureterólitos, que vão obstruir o fluxo da urina e daí isso vai causar a hidronefrose. E aí os nossos pacientes, né, super resistentes à dor, finge que tá tudo bem, né? Enquanto a gente já tá lá se esgoelando de tanto que dizem que dói. Eu nunca tive problema renal, mas dizem que é horrível, né? Ter cálculo renal e tal, diz que é péssimo. Então aqui, né, a gente vai ter a obstrução e aí a gente tem a dilatação do ureter e da pelve renal também, comprimindo todo o parênquima renal. Olha os cálculos. E como que a gente vê os cálculos? Faz radiografia. Se o cálculo for radio-opaco. Se ele for radiolucente, não sei. Se ele aparecer na radiografia, porque tem cálculo que não aparece na radiografia. Então depende da composição do cálculo, ele pode ou não aparecer na radiografia. Tá? Isso ajuda a gente a determinar o tipo de cálculo também que está obstruindo o animal. E daí, de acordo com o tipo de cálculo, a gente tem um tratamento específico. Tem cálculo que dilui, que dissolve, tem cálculo que não dissolve.
E aí a gente tem que pensar no que a gente vai fazer com esse paciente. Tá? A cirurgia dele é bem A produção de urina pelos rins a gente já falou, né? Então, formação do ultrafiltrado, reabsorção, secreção, produção de hormônios, né? Continuando a falar um pouquinho das funções dos rins. E aí a morfologia interna do rim, então. Também já vimos isso aqui lá na histologia, ó. O rim, quando a gente faz um corte longitudinal nele, a gente consegue observar muito bem, primeiro, duas grandes porções. Essa daqui que é o parênquima renal e isso daqui que é a pelve. Isso aí a gente bate o olho e a gente diferencia. Aí se a gente olha com um pouco mais de cuidado o parênquima, a gente consegue notar uma diferença de coloração entre córtex e medula renal. Tá? É aqui que estão os néfrons. E daí os néfrons que a gente fala que são corticais, eles têm todas as estruturas. Corpúsculo, cápsula de Bowman, corpúsculo renal, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, tudo muito aqui localizado no córtex. Já o néfron justa medular, a alça de Henle dele, ela é mais longa e ela entra aqui na medula renal. Na medula renal, então, a gente vai ter alça de Henle e ductos coletores que vão levar esse ultrafiltrado até a pelve renal. E aí, nessa região aqui, que pode ser chamada de papila renal ou de crista renal, a gente já vai ver quando que usa um termo ou outro, é a posição final do néfron, onde goteja então a urina produzida. Então a urina ela só está pronta quando ela cai na pelve renal. Enquanto ela está passando aqui por dentro dos néfrons, ela ainda é chamada de filtrado glomerular. Tudo bem? Então a gente tem duas regiões, parênquima e pelve, e o parênquima ainda é subdividido em duas partes, córtex e medula renal. E aí os néfrons estão nessa região do parênquima. Beleza? Aí, ó, quando que a gente vai usar crista renal e quando que a gente vai usar papila renal? Depende do quê? Se a gente está falando de rins multipiramidais ou de rins unipiramidais. Qual que é a diferença entre os dois? Observem essa imagem, né? Então, isso aqui é um rim multipiramidal. Não parecem pirâmides aqui, sim, ó? Não, isso não. Ah, parece. Ó, aqui, ó. Base da pirâmide, ápice da pirâmide. Base da pirâmide, ápice da pirâmide. Parece sim. Mas parece, esse ácido era bom, hein? Se falaram que parece, você tem que falar parece. Falar que parece, pronto. Parece. Pronto, acabou. Multipiramidais. E ó o unipiramidal como que é. Não tem essa definição, essa divisão, tá vendo? Mais fígado. Hã? Mais fígado. Parece fígado. Espirra. Ô, louco. Tá com fome. A senhora pode repetir? Não entendi. No rim unipiramidal, tá vendo essa diferença de coloração? Daqui pra cá? Isso define o que é córtex e medula. Então, córtex é essa posição aqui e aqui tá a medula renal, tá? E aí essa divisão aqui, ó, entre a medula renal e a pelve é chamada de crista renal. Crista renal. Diferente do que a gente vê no rim multipiramidal. No multipiramidal, a gente vai ver depois lá na prática, vai ficar mais fácil. Cada pirâmide tem o seu ápice formando uma pontinha, assim, que a gente chama de papila renal. Aquilo é a papila. A papila renal, ela termina numa estrutura que lembra um cálice. Então tem a papila renal, da pirâmide renal, e termina numa estrutura da pelve que parece um cálice, que são chamados cálices renais. Então no rim multipiramidal a gente tem papila e cálices renais, e no rim unipiramidal a gente não tem, os cálices renais. A gente tem direto a pelve com a sua crista renal. Lá na prática a gente vê melhor essa diferenciação, vocês vão entender melhor. Mas é isso. Então aqui a gente tem papila, lá a gente tem crista renal. Multipiramidal, unipiramidal. Bovino. Bovino tem um rim. Qual que é o bovino aí? O A, né? Então o rim é multilobulado e multipiramidal. O B ali, não dá pra saber, né? Mas parece. O B é suíno. O B é suíno, tá? Os suínos, como que a gente sabe, né? Não dá pra ver que ele é achatado, né? Mas o único que tem o rim multipiramidal e unilobulado,
unilobulado porque tem um formato liso, né? O rim é liso, ele só tem um lobo unilobulado. Então, unilobulado e multipiramidal é só o suíno. O rim do suíno é igual ao nosso, tá? Então, a gente também tem um rim desse jeitinho aí, multipiramidal e unilobulado. O B? O B, igual ao B. Uhum. Aí o C e o D é tudo de pequenos ruminantes, cão e gato, etc e tal. E o E do equino, com esse formato de coração. Direito. Isso aí. O rim, aqui a gente já falou então, o rim multipiramidal vai terminar nos cálices, olhem, aqui dá pra ver melhor. Então aqui tá em destaque as pirâmides, olhem como forma a pirâmide bem bonitinha. E daí aqui, olhem a pelve, esse tecido branco aqui, ele faz como se fosse um cálice em torno da pirâmide. Então esses são os cálices renais. Isso aqui é onde a urina fica retida, né? Retida não, mas ela passa por aqui para passar lá para o ureter. Então essa superfície aqui é bem lisa. Bem lisinha. A gente vai ver também lá na prática. Os cálices renais. E o rim unipiramidal, então ele vai ter a crista renal, ele não vai ter os cálices e nem a papila renal. Aí os néfrons, que compõem o parênquima renal. A gente já falou, né? Existem os néfrons, ó a diferença, néfron cortical e o néfron justamedular. Onde que eles estão? Eles estão no parênquima renal. Ó, foi pego aqui uma pirâmide do parênquima renal, colocada em destaque aqui, para a gente ver como que é a distribuição dos túbulos do néfron entre região cortical e região medular. Então, olhem a alça de Henle, né? A alça de Henle, ela entra na medula renal, mas na cortical é mais curta, na justamedular é mais longa. E isso causa uma diferença funcional entre eles. Então, o néfron justamedular, ele tem uma capacidade aumentada de concentrar a urina, ou seja, retém mais água no corpo. Professora, essa é uma pirâmide, esse pedacinho que o senhor falou? Isso, então cada uma tem a mesma formação ali interna, com o néfron todo, cada pedacinho tem? Sim, mesma coisa, é uma distribuição homogênea deles ali dentro do parênquima. Beleza? Tudo bem, gente, com o néfron? Ó, não estou dando ênfase aqui, mas vou cobrar na prova, obviamente. Então, vocês saibam as partes do néfron, reabsorção, secreção, filtração, onde que acontece. Em nome? Não em nome desenho? das Em partes. nome e as partes, o que faz Sim, cada uma. Tá. que nem a gente fez aqui. Tudo Ok. tá? Tem que saber isso daí. Beleza. Beleza? A ultrafiltrado glomerular é produzida a partir da filtração e aí a gente vai ter reabsorção e secreção ao longo dos outros túbulos. Aqui uma imagem de histologia, perde muita definição, né? Nossa, na verdade ela está bem ruim, na verdade. Então aqui a gente consegue ver na histologia, a gente vê melhor a divisão cortical medular, né? Então essa região periférica aqui é a região cortical, essa mais escura, e essa região interna aqui é a região medular. Onde nós temos partes diferentes do néfron, né? Então na região cortical a gente tem mais corpúsculo renal, túbulo proximal, túbulo distal, e na região medular a gente tem alça de Henle e ducto coletor em maior quantidade, por isso faz essas linhas, né? Se a gente observar lá na prática, vocês vão ver. Quando a gente observa o parênquima renal, a gente vê que tem umas linhas assim, ó. Dá pra você perceber que tem as linhas ali. Que são essas linhas desses túbulos e da alça de Henle que descem em direção à medula renal. Isso aqui a gente vai falar lá na fisiologia. Irrigação renal. Isso aqui é importante a gente saber. Por quê? A anatomia dessa irrigação. Porque quando vocês chegarem lá na patologia, eu tenho certeza que a professora Amanda vai virar para vocês e falar assim, tá, se eu tiver uma obstrução do fluxo renal, como que vai ser a lesão que vai aparecer nesse rim? Como é a lesão que aparece no rim se eu tenho obstrução do fluxo sanguíneo renal? Por um trombo. A lesão vai ser no formato da pirâmide renal. Então, a gente vai fazer uma lesão que é falada aqui, que o formato é em cunha, em forma de cunha. Imaginem aqui, ó, a gente tem um rim aqui, a lesão, se a gente tem uma obstrução, ela é assim, ó. A gente corta o rim no sentido longitudinal e a gente vê a pirâmide ali em destaque. Por que que acontece lesão desse formato aí? Agora, a gente tem que entender a circulação do sangue dentro dos rins. Então, ó, a artéria renal
chega aqui dentro do rim, ela começa a se ramificar, tá vendo? Ó, ramifica pra cá, pra lá, beleza. E toda vez que ramifica um vaso sanguíneo, é um ponto onde pode obstruir, né? Porque a gente vem de um diâmetro grande e esse diâmetro vai ser dividido pela metade. Então é um local que pode obstruir. Então cada uma dessas bifurcações que acontecem aqui são locais onde pode acontecer obstrução. E daí, beleza, vamos primeiro dar nome aos bois, tá? Então, artéria renal, já falei isso para vocês também lá na histologia. Artéria interlobar, artéria arqueada, todas essas aqui, ó, artérias arqueadas. E aí, essa pequenininha que entra aqui para dentro do córtex é a artéria interlobular. Então, artéria renal, artéria interlobar. Artéria arqueada, artéria interlobular. Tá? E daí da artéria interlobular sai a arteríola aferente. Arteríola aferente, capilares glomerulares, arteríola eferente aqui do néfron. Arteríola aferente, capilares e arteríola eferente. Tudo bem? Então, ó, quando a gente tem uma obstrução aqui, por exemplo, bem nessa bifurcação, ó, esses vasos sanguíneos não vão mais ter fluxo de sangue. Então, toda essa região que eles alimentam vai morrer. Então, fica nesse formato de cunha a lesão. Tudo bem? Então, quando a prof lá manda falar, você já... Ai, Formato de cunha. não lembro. Cunha. Bem rápido. Bem rápido, isso aí. E olha só, o fluxo sanguíneo renal, ele é muito intenso, gente. 20% do débito cardíaco... 20% do débito cardíaco vai para os rins. Ou seja... É muita coisa, hein? É muita coisa. Para um órgão pequenininho. É o órgão que mais recebe sangue em relação ao seu tamanho, né? Percentualmente, assim, é o órgão que mais recebe sangue no nosso corpinho. Por quê? Porque ele vai filtrar, né, gente? Vai filtrar tudo isso. Então, aqui tem nos slides ó, a ramificação dessas artérias para vocês estudarem depois, né? Olha só. Isso daqui é uma técnica de preparo de peça anatômica em que é injetado uma resina na artéria renal e aí a artéria vai, a resina vai e preenche todos os vasos sanguíneos que tem dentro do rim. Aí depois é colocada uma enzima em cima desse tecido que vai digerir tudo que é matéria orgânica e fica só a resina. Tudo isso daqui é vaso sanguíneo. Olha a quantidade que tem dentro do rim. Por isso que ele recebe 20% do débito cardíaco. Porque o fluxo sanguíneo dele é bastante intenso. Tudo bem? Só para vocês entenderem a importância disso. E por que essa vasculatura ainda, ó, coisas, vasos sanguíneos que eu nem falei para vocês? A gente tem aqui... Sai, seus sardos! A gente tem aqui, ó... Tá vendo isso daqui? A gente não falou disso daqui. Ó, isso daqui. O que são esses vasos sanguíneos aqui? Esses vasos sanguíneos são chamados de vasos peritubulares. Pericárdio, peritônio, que fica em torno de, né? Tubulares. Quem são os túbulos através dos quais esses capilares estão em torno, envolvendo? Os túbulos do néfron, né? Os túbulos do néfron, tá? Então, esses capilares peritubulares, eles ficam ali entremeados com alça de Henle, ductos, etc. e tal. Então, realmente, a vascularização renal ela é bem intensa. Aí, o ureter. O ureter, ele vai fazer essa entrada na bexiga por um caminho transmural. Ele não entra reto, né? Ele faz essa entrada transmural. E isso tem uma função, ó. Porque quando a bexiga está cheia, ela obstrui o fluxo do ureter até que ela seja esvaziada. Tá? Então, a gente tem isso é a compressão do ósseo do ureter ali na vesícula urinária. Isso é bexiga, aquilo lá é vesícula urinária, né? Só para ficar claro, né? A vesícula urinária, então, é esse órgão de armazenamento temporário da urina. E ele tem um tecido epitelial diferente. É aquele tecido epitelial de transição. De transição porque ele varia a depender do estado de repressão da vesícula urinária.
Quando ela está cheia de líquido, o tecido epitelial vai se esticar. E aí vai parecer que tem 2 camadas de células e que essas células são alongadas. Mas quando a bexiga está vazia, essas células vão ficar mais globosas e sobrepostas. Então daí parece que é um tecido bem estratificado, que tem várias camadas e tem umas células bem grandonas. Tudo bem? Então é o epitélio de transição. Tá descrito ali, ó. Quando contraída é pequena, globular, ocupa a cavidade pélvica, quando distendida fica grande, piriforme. Ah não, nem fala, né? Isso aqui é o tamanho da bexiga. Mas é esse epitélio de transição que também está relacionado com o estado de o estado da bexiga, cheio, né, ou vazio. A vesícula urinária, ela tem uma região que é chamada de ápice e essa região que é chamada de colo da bexiga. O ápice, no ápice da bexiga, quando a gente olha externamente a bexiga, a gente consegue ver que tem uma parte dela que tem um tecido diferenciado, que é o local da cicatriz do úraco. O que é a cicatriz do úraco? É uma comunicação que existia durante o período fetal do saco alantoide com a vesícula urinária do feto. O pulmão do feto funciona? Faz hematose? Não. Mas o rim dele funciona? O rim dele funciona. Então o feto produz xixi? Produz xixi. Esse xixi vai ficar acumulando na bexiguinha dele até explodir? Não, tem que sair dali. Sai por onde? Sai por essa comunicação que vai existir da bexiguinha dele com o umbigo que liga com esse saco alantoide. O saco alantoide é uma desses envoltórios fetais. Sabe quando a gente fala que estoura a bexiga? Estoura a bolsa? Estourou a placenta, estourou a bolsa. E daí começa a sair aquele monte de líquido, monte de líquido, monte de líquido. Porque está saindo um pouco do xixi dele e um pouco dos líquidos dos outros envoltórios que estão protegendo o bebê ali. Tudo bem? Então aquele monte de líquido que sai é um pouquinho do xixizinho dele ali também. Deu pra entender? Qual é o nome da Dá o quê? É a cicatriz do úraco que fica na vesícula urinária, que continha, né, os ductos que comunicavam com o saco alantoide. Mas o nome eu não vou ver o nome certinho disso. No colo da vesícula, o que a gente tem? A gente tem o trígono vesical. O que é o trígono vesical? É um triângulo que se forma dentro da bexiga pela posição do ósseo do ureter, dos 2 lados, e do ósseo interno da uretra. Forma essa região que é um triângulo aqui. Isso é chamado de trígono vesical. Aí depois, lá em técnicas cirúrgicas, vocês vão aprender a importância do trígono vesical. Tem um impacto lá nos processos cirúrgicos da vesícula urinária. É uma região bem ventral, assim, bem pequenininha. Não é... A figura não está representando o que é, depois a gente vê lá na prática. Vesícula urinária. Aí a uretra masculina, a gente já falou das porções, né, que compõem essa uretra masculina. A uretra feminina também já falamos, né? E aí acabou-se. Dúvidas, gente?